Hey, ouve essa história! Bem-vindos ao meu canal do professor Samuel Rosas, e esse é o seu canal de história. E hoje nós vamos falar a respeito do Iluminismo e como ele foi um momento importante da história da humanidade. O Iluminismo vai começar a acontecer no século XVIII, quando um grupo de filósofos se reúnem e começam agora a fazer um movimento a respeito das filosofias e de tudo que se conhecia sobre o mundo. Tá? Eles vão começar, por exemplo, a inquirir, a perguntar, eles vão começar a se questionar a respeito das coisas que acontecem no mundo ao seu redor. E essas perguntas, claro que vão gerar conhecimento. Toda pergunta tem um fundo de conhecimento e ela traz consigo um conhecimento. Quando você faz uma pergunta, na verdade você quer saber a resposta. Então todo o questionamento dessa época trouxeram grandes conhecimentos. Então o século XVIII vai passar por essa grande transformação, porque nós vamos ter aí muitos filósofos estudando, começando a conhecer e começando a se questionar. E também vão começar a fazer experimentações. E essas experimentações, é claro, vão trazer resultados incríveis para a humanidade. A partir daí, então, esse grupo de filósofos vai reunir e vai criar uma enciclopédia. Eles vão reunir todos os conhecimentos de tudo aquilo que eles já estudaram, de tudo aquilo que eles já conhecem sobre o mundo, e eles vão começar a alencar esses conhecimentos em livros e vão criar uma grande enciclopédia que vai ter ali todos os conhecimentos do mundo alencados ali dentro, guardados ali dentro, onde as pessoas poderão ter acesso agora a essa biblioteca de livros e conhecer algumas experimentações científicas e conhecer algumas constatações a respeito das ciências e do mundo. Olha que coisa legal, né? A partir de agora nós temos aí conhecimentos alencados, nós temos coisas catalogadas, porque a partir de agora eu vou catalogar, colocar em um catálogo todo o conhecimento, vou listar todo o conhecimento, e essa listagem de conhecimento vai ser conhecida como enciclopédia, ok? Além da enciclopédia, é claro, eles vão começar a criticar o antigo regime. O que era o antigo regime? O antigo regime era aquele momento em que a humanidade estava sendo governada pelos nobres e pela igreja, pelo clero, tá? E por que eles vão chamar de antigo regime? Porque muitas coisas no antigo regime não podiam ser estudadas. Por exemplo, lembra aí que no antigo regime era considerado um pecado estudar o corpo humano. E as pessoas que estudavam o corpo humano, elas poderiam ser condenadas por necrofilia, né? Por estarem mexendo em corpos mortos. E até mesmo quem mexia em corpos vivos, digamos que alguém pudesse aí se aventurar pelo campo da medicina, ele poderia ser preso por luxúria ou por qualquer outro pecado que a igreja considerasse que fosse um pecado alguém, por exemplo, observar um corpo nu, né? Ou observar alguém, né? Estar observando outra pessoa poderia ser considerado o crime da luxúria, o crime da lascívia, e por conta disso as pessoas acabavam não estudando. E muitas outras coisas eram consideradas pecado. Por exemplo, imagina alguém que se aventurou em estudar a natureza e catalogar flores do campo, catalogar plantas, né? Tudo isso no antigo regime era considerado pecado ou ruim. E até porque no antigo regime, por exemplo, os grandes bosques e as grandes florestas pertenciam aos reis. E para você adentrar numa floresta para fazer um estudo ou estudar plantas e flores, você tinha que pedir permissão ao rei para entrar no bosque do rei, para entrar na floresta do rei, e pouca gente conseguia isso, tá? E porque pouca gente conseguiam fazer esses estudos ou conseguiam se aventurar ou conseguiam aí burlar as regras, você vai ter pouco conhecimento disseminado entre a população mais pobre ou entre as pessoas, existiam poucos conhecimentos, né? No antigo regime também o que acontecia, muito do conhecimento
era guardado pela igreja e era guardado pelos nobres, tá? Só quem podia ter acesso ao conhecimento eram as pessoas que estudavam na igreja católica, né? Que estudavam nas grandes abadias, né? Estudavam nas escolas católicas. Esses caras poderiam ter acesso a algum conhecimento, mas alguns outros, por exemplo, aprendiam apenas a ler e escrever e acabou-se que eles não adquiriam tanto conhecimento assim, né? Por isso, os grandes filósofos agora, os pensadores, aqueles que se aventuraram, eles vão começar a criticar o antigo regime. Vão criticar por que as pessoas não têm acesso a esse conhecimento. E por conta disso, eles vão criar as enciclopédias, né? Nessas enciclopédias não tinham só coisas escritas, tá, gente? Tinham desenhos, tinham figuras, gravuras, né? Como você vai poder observar aqui ao lado, que eu vou colocar aqui para você algumas dessas gravuras que poderiam ser encontradas dentro das grandes enciclopédias, ok? Por conta agora de termos uma grande enciclopédia, nós vamos ter uma revolução científica, né? Vão surgir novas explicações. E essa revolução científica do século XVIII vai trazer muita complicação para a vida das pessoas. Por que vai trazer complicações? Porque a partir de agora, aquilo que era me dito que não era uma verdade, ou aquilo que por muito tempo me enganaram dizendo que aquilo era a verdade absoluta, vai aparecer agora a verdade, aquilo que é realmente o conceito. E o conceito das coisas às vezes podem quebrar paradigmas ou pode quebrar doutrinas. Por exemplo, alguém que dizia, por exemplo, que quando trovejava no céu ou quando relampeava, né, relampagava, como vocês dizem, ou repangalejava, olha o meme aí, quando relampeava no céu ou quando um relâmpago caía na terra, isso seria, como vou dizer para vocês, seria justiça divina, seria Deus falando com o homem, tá? Ou seria, por exemplo, como os antigos acreditavam, seriam os deuses falando com o homem ou brigando com os homens, né? E as pessoas tinham muito medo desses sonhos. Agora não, agora através dos estudos científicos eu consigo descobrir que existem nas nuvens cargas positivas e cargas negativas, cargas elétricas, e quando uma carga negativa e uma carga positiva se encontram, elas geram um som, um barulho muito alto. Se você já viu, por exemplo, se você já esteve próximo a uma tempestade, você já ouviu um trovão, né? Você já sabe que esse trovão, na verdade, que é apenas o som, nada mais é já uma carga que se encontrou com outra, né? E aí nós ouvimos o som porque ele gerou um som muito alto e que dá para ouvir a quilômetros de distância. Mas antigamente se achava que isso era justiça divina, voz de Deus, então se tinha muito medo, né? Quando vinham grandes chuvas ou quando vinham aí os trovões. Não se sabia explicar a natureza, então algumas coisas precisavam ser explicadas. Por exemplo, em todo tempo nós sempre quisemos saber, nós homens sempre quisemos saber de onde viemos, para onde vamos, o que é o planeta Terra, o que é o universo, que lugar é esse onde nós estamos, e se nós saímos daqui, para onde vamos, né? As grandes perguntas da humanidade. Quem sou, onde estou, para onde vou, né? São as grandes perguntas da humanidade. E até hoje nós estamos tentando explicar algumas delas, né? Até descobrirmos quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Porém, essa revolução científica não foi só uma revolução no campo das ideias. Nós vamos ter, por exemplo, os grandes cientistas da época que apareceram aí ou que surgiram. Por exemplo, um desses grandes estudiosos foi o Galileu Galilei. Ele vai estudar o movimento dos astros no universo. Esse cara, provavelmente, Galileu Galilei, passava muito tempo observando o céu à noite. E não somente à noite, mas durante o dia também ele passava observando o céu. Mas é claro, nós sabemos que as estrelas é mais fácil, os astros é muito mais fácil observar durante a noite. E o Galileu Galilei, com toda a sua inteligência, ele vai aperfeiçoar os telescópios, né? Se antes nós tínhamos binóculos que podiam ver a distância, o Galileu Galilei vai aperfeiçoar esses binóculos e vai transformá-los em telescópios. E ele vai aperfeiçoar esses telescópios aí
onde ele vai poder passar a noite observando como os astros se movem no céu. E observando os astros no céu, o Galileu Galilei, desculpa aí, vai chegar a uma conclusão. Ele vai chegar à conclusão chamada de teoria heliocêntrica. Na teoria heliocêntrica, o Galileu Galilei, ele vai acreditar que o Sol é o centro do nosso universo e que os outros astros giram em torno do Sol, né? Ele estava quase certo, porque hoje a gente sabe que nós não somos o centro do universo, tá? Nós estamos aí dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, mas ainda não estamos no centro do nosso universo. Nosso universo é muito grande e, na verdade, nós não podemos presumir onde é o centro dele. Mas o Galileu Galilei estava quase certo, né? A Terra gira em torno do Sol. Uma das coisas que ele pôde, então, presumir, nós podemos afirmar isso, né? Apesar de que na época ele não soube afirmar isso, mas podemos presumir, por exemplo, que o Galileu Galilei descobriu a translação e a rotação da Terra. Mas uma das coisas que ele vai afirmar realmente é que, na teoria heliocêntrica, o Sol é o centro do universo e os outros astros giram em torno do Sol. Olha que coisa interessante da observação, tá? É claro que depois ele vai ter que dizer que não, ele vai ter que desmentir e ele vai ser condenado por heresia pela Igreja Católica na época, que dizia que a Terra era o centro do universo, né? E aí ele vai ter que desmentir, dizer que não era, né? Para não ser morto pela Inquisição Católica da época. Não era fácil ser cientista, viu? Na época do Antigo Regime. Depois nós vamos ter o Francis Bacon, tá? O Francis Bacon, vai ficar conhecido por defender agora o método empírico. Professor, o que é o método empírico, professor? O Francis Bacon vai dizer que todas as coisas precisam ser experimentadas para que cheguemos a uma verdade absoluta. Precisamos aprender a fazer experimentações, tá? Por exemplo, eu não posso dizer que algo é doce sem experimentar. Então, se fosse aí pela época do Francis Bacon, ele vai dizer, por exemplo, que vão ser as experiências que vão trazer a verdade, né? O conhecimento verdadeiro. Então ele defendia esse método empírico de se adquirir conhecimento. Toda vida que você ouvir falar essa palavra empírico, você já sabe que estamos falando de experiências científicas, tá? Experiências científicas, método empírico, ok? Nós temos também o René Descartes, né? O René Descartes, por exemplo, eu estou lendo aqui, tá, gente? Só um momento. Ele vai também propor um método de investigação que se baseia no conhecimento racional sistematizado, tá? Então, o René Descartes vai dizer que todo pensamento, nós precisamos utilizar a razão para fazer as experiências, e além de utilizar a razão, nós temos que aprender a sistematizar. Vamos lá continuar. O Isaac Newton, por exemplo, agora, ele vai criar as leis da física, tá? Ele vai falar a respeito que todas as coisas funcionam, todas as coisas que funcionam no nosso planeta, elas têm um mecanismo para funcionar, tá? Por isso essas revoluções científicas mudaram o nosso mundo. Se a pessoa agora você para pensar, não, é o Sol que é o centro do universo, não é mais a Terra. Por que isso? Eu paro para olhar a natureza agora, como a natureza funciona. Eu paro para olhar como funcionam as plantinhas ou as coisas que eu faço. Por exemplo, gente, muita coisa foi descoberta pela observação científica. Alguém que descobriu, por exemplo, o iogurte, os lactobacilos, alguém deixou ali o leite muito tempo dentro da garrafa, o leite apodreceu, e aí esse leite que apodreceu ali dentro da garrafa parecia estar muito ruim, mas alguém resolveu provar assim mesmo e gostou do gosto, e depois de algum tempo alguém estudou e descobriu que aquelas coisinhas que existiam dentro do leite poderiam ser chamadas de lactobacilos, né? E aí hoje a gente toma iogurte, todo mundo toma, né? Iogurte de forma maravilhosa, até os queijos também. Alguém aprendeu ali que se deixasse o leite muito tempo ali, ele poderia se transformar num queijo. Ou alguém um dia estava batendo o leite, né?
botou leite ali numa batedeira para bater, e depois de um tempo esse leite virou manteiga ou virou, né, os derivados. Estou falando dos derivados do leite, tá, gente? Mas tudo isso começou aqui, no século XVIII, nesse movimento chamado Iluminismo. Isso aqui é história.